Médiuns, capítulo 18, inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, idem sobre o cérebro, idem sobre as crianças. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médios de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode produzir a fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. O exercício da mediunidade por si mesmo pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessário mesmo, se abster, ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente, e quando experimenta a fadiga, deve abster-se. Há pessoas que as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para outras. Já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. Número 188 e 194. A mediunidade poderia produzir a loucura? Não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá loucura quando o princípio não exista. Mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar a cautela sobre todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos delas não lhes falarão, senão sob o ponto de vista das consequências morais. Entretanto, há crianças que são médiuns, naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isso também é inconveniente? Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões
geralmente, pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, à qual presta bastante fraca atenção e que, a miúde, esquece mais tarde. O fato lhe vem à memória e, se conhece o Espiritismo, explica-se facilmente. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Não há idade precisa e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos abaladas, menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente que se relaciona com a experiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. A prática do Espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar as astúcias dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombeteiros e malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária e semelhante ao ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse senão com os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão pelo exemplo o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, depois disso, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças, quanto não é espontânea e que, em todos os casos, é preciso nisso usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis. É preciso disso afastar, por todos os meios possíveis, aqueles que têm dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura, que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, uma influência maior, mas a loucura vindo a se declarar tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso, se a pessoa se entregasse com excesso às práticas da
devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para o outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Chamamos a esse respeito a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12º da introdução de O Livro dos Espíritos. Correção 4. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras. Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas, NS 188 e 194. 2. Correção 8. Em que idade se pode ocupar, sem inconvenientes, de mediunidade? Não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e, ainda mais, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade, em geral, porém, a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo, a da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. 3. Correção. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato, para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros, ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesmo.